Didas, boa tarde, Vitor. Oi, Stout, boa tarde para ti, para Kelly, para o PG e a todos que estão com a gente na Gaúcha. Quero começar falando sobre esse ponto que vocês falavam, o PG até comentou, sobre o que aconteceu nos últimos dias que levaram a Deise a tomar essa decisão. Tem a interpretação do chefe de polícia do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Sodré, de que ela entendeu ali que a casa caiu, que não tinha mais outra, que o cerco estava fechado, que todas as provas estavam compostas contra ela. No entanto, tem um fato que aconteceu ontem no presídio que talvez ajude a explicar isso. A Deise recebeu a visita de um advogado de família, da família do Diego dos Anjos, do marido dela. Esse advogado, que eu disse de família, não um advogado criminalista, ele levou até a Deise a informação de que ela e o marido estariam se separando por decisão do marido, que ele entraria com a papelada pro divórcio. E, de acordo com os advogados da Deise, ainda nessa conversa com outro advogado, ela relatou que ele não precisaria nem voltar porque ela tiraria a própria vida. Ou seja, ela apresentou intenções suicidas naquele momento. Isso ela disse para o próprio advogado, Vitor? Não, para o advogado do Diego, isso. Ela disse para o próprio advogado isso. Esse que foi levar essa informação. Esse que foi levar essa informação. Bom, depois disso, este advogado informou os advogados da Deise sobre essa situação que aconteceu. Olha, a cliente de vocês apresentou esse comportamento. Bom, depois disso, a informação que a gente tem é que os advogados e a família da Deise Moura dos Anjos, a família, a irmã, a mãe dela, alertaram a casa prisional sobre o risco que ela estava correndo após ter apresentado essas intenções suicidas. Inclusive, tentaram contato com o psicólogo da prisão. A família e os advogados dizem que não conseguiram esse contato, que não foi possível dar a assistência necessária para ela, mas que fizeram esses alertas para a administração do presídio. Já a Polícia Penal do Rio Grande do Sul diz que a Deise recebeu 3 atendimentos psicológicos no período em que esteve presa na cadeia em Guaíba, e 2 atendimentos também de saúde. Só que a Polícia Penal não respondeu se algum desses atendimentos foi feito ontem, depois dessa situação ou não. É por aí, inclusive, que vai ser a atuada da coletiva de imprensa que foi chamada pelos advogados de Deise Moura dos Anjos, os advogados do escritório Trindade Mombelli e Cássio Pontes Advocacia. Vai acontecer agora às 4h da tarde. Então, bom, pelo que você está dizendo, tem duas situações antagônicas. De um lado, a família diz que procurou a unidade para relatar que ela tinha intenção suicida e, portanto, haveria uma necessidade de um cuidado, um olhar para isso. E, de outro lado, tem a autoridade, o Estado, nesse caso a Polícia Penal, dizendo, olha, ela recebeu atendimentos, 3 atendimentos psicológicos, mais 2 atendimentos de saúde. Então, tem essas duas versões. Tem essas duas versões. Aí, sem dizer exatamente, porque a gente ainda não tem condições de dizer o que realmente aconteceu entre essas duas alegações, a gente não sabe do Estado se algum desses atendimentos foi ontem. Eu perguntei para a Secretaria do Sistema Penal e Socioeducativo, que é a secretaria onde fica o guarda-chuva da Polícia Penal, e também para a Polícia Penal, mas olha, algum desses atendimentos foi ontem, e até agora ainda não obtivemos o retorno sobre esse ponto em específico. Eu sei que tu tem mais informações, claro, mas já que paramos nesse ponto aqui, eu queria dar uma explorada aqui contigo. Claro que quando um preso, qualquer preso, na verdade, né, Vitor, tu sabe disso, evidentemente, né, ele não pode ter acesso, né, que a qualquer recurso que possa, de alguma maneira, levá-lo à possibilidade de suicídio, né? Então se evita muito cordas, fitas, enfim. Nesse caso, ao que tudo indica, ela teria usado a própria roupa, né, Vitor? Isso fica um pouco estranho mesmo, é algo que precisa de uma resposta. Como é que não foi, de fato, essa moça um pouco mais tutelada, porque essa possibilidade havia sido, inclusive, levantada no dia anterior, né, como ela disse para o advogado. Mas foi com a própria roupa, então. Isso, é o que diz, inclusive, a perícia do local do crime. A informação teria sido com o próprio uniforme do presídio, que ela estava com aquele uniforme laranja, inclusive. Eu vi ela ainda em Torres, entrando na cadeia, na delegacia na semana passada, vinda da cadeia, e ela estava com esse uniforme. Naquela época ela ainda estava em Torres. Aí ela foi transferida para Guaíba exatamente porque o presídio de Torres é um presídio misto, mais antigo, e a penitenciária feminina de Guaíba é uma penitenciária com mais estrutura para receber uma presa que tem tanta atenção
atenção das outras presas por ser um crime de tanta repercussão. Então, ela já estava na ala segura exatamente por causa disso. Ela estava sozinha na cela, Vitor, há uma semana em Guaíba. A transferência ocorreu na semana passada, de Torres. Na quinta-feira da semana passada. Então, é exatamente uma semana. E aí, bom, alguns pontos, assim, esse é uma mera casualidade. O advogado dela, Cássio Pontes, também perdeu outro cliente em novembro do ano passado, o Nego Jackson, que foi assassinado dentro da cadeia. Uma situação completamente diferente, mas casualmente era o mesmo advogado. E a questão do bilhete, Vitor? Ela deixou o recado, foi na parede, foi um bilhete, porque teria acesso a bilhete dentro da... Até estranhei isso, né? Teria acesso a um papel, caneta, o lápis dentro da cela sozinha? Isso até explicar exatamente como veio essa informação. O chefe de polícia do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Sodré, dava uma entrevista pra gente no Jornal do Almoço, e o apresentador Marco Matos perguntou pra ele, olha, ela deixou algum tipo de bilhete, de desabafo? E aí o chefe de polícia confirmou. Disse que ela deixou um escrito. Deu a entender que seria uma carta, mas que deixou um escrito em que se diz inocente. Uma pessoa da perícia me contou agora há pouco que nessa carta, que seria uma carta numa folha de papel, essa informação que a gente tem até agora, que nessa carta ela escreveu várias vezes a palavra inocente e tinha ali mais um desabafo. O conteúdo exato do que tinha nesse escrito, como chamou o delegado Fernando Sodré, a gente não tem ainda. Vitor, a Polícia Civil não tinha concluído ainda os inquéritos, a investigação, seja do primeiro caso que começou a ser investigado com as 3 mortes em Torres, no bolo, antes do Natal, seja no caso depois da exumação e a confirmação do veneno, do arsênio, no organismo do sogro da Daisy, que tinha morrido em setembro, que poderia ser a 4ª vítima dessa série de envenenamentos. Como ficam esses casos a partir de agora com a morte da principal suspeita, todos os elementos? A polícia disse que tinha convicção, não tinha nenhuma dúvida sobre a autoria desses crimes, pelo menos dos 3 primeiros crimes investigados, que foram os crimes de dezembro. O que estava acontecendo agora na Delegacia de Polícia de Torres? A polícia estava concluindo o indiciamento, concluindo o relatório que o delegado ao final vai assinar, dizendo por que indicia uma pessoa, para que pudesse depois levar o caso ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para oferecer sua denúncia ou não e depois se tocar o processo. Inclusive, a gente tem informação de que a Delegacia de Polícia de Torres tem profissionais como um policial que é considerado quase um hacker, uma pessoa que tem amplo conhecimento de informática e que estava ajudando o delegado nesse relatório. O que acontece a partir de agora? Não tem como indiciar uma pessoa que já está morta. Claro. Então está extinta a punibilidade. Esse é o termo que é usado pela Polícia Civil, um termo jurídico. Ou seja, extinta a punibilidade porque não há como trazer consequências jurídicas para uma pessoa que já está morta. O que a polícia vai fazer? Vai concluir a investigação mesmo assim. Vai terminar de investigar, mas não vai indiciar ninguém. A intenção da polícia é no dia 20 de fevereiro entregar o inquérito para o Poder Judiciário e no dia 21 fazer uma coletiva de imprensa. Isso já estava organizado antes do que aconteceu hoje. E a polícia está mantendo isso, agora com a diferença. Não vai ter mais uma indiciada, vai ter uma investigação concluída apontando quem seria a pessoa suspeita do crime, mas extinta a punibilidade. Ou seja, esse inquérito, na prática, não vai ter a consequência jurídica, por exemplo, de um júri. Não tem como ter um júri de uma pessoa morta. Então, mas tem lógica nessa decisão da polícia de concluir a investigação, até para deixar claro, olha, a investigação foi essa, a nossa conclusão é que a Daisy fez assim, para que no futuro não fique dúvidas de que, de repente, uma pessoa inocente estava presa, cometeu suicídio num ato de indignação. Perfeito. E ficasse uma dúvida no ar sobre a autoria. Como aconteceu naquele caso, acho que é Piauí, né? Em que uma senhora estava presa e não era por um envenenamento, depois se descobriu que era o companheiro e até a própria mulher. Quem estava presa era a vizinha, a vizinha, isso. E não era ela responsável naquele caso, específico, né, Vitor? Tem algumas questões que a polícia quer esclarecer ainda, como quem vendeu para ela o arsênio, como vendeu, se existem outras pessoas de alguma maneira envolvidas que sabiam, né, dessa intenção dela de matar a sogra.
tem algumas questões ainda que a polícia tem a necessidade de esclarecer, me parece, né, Vitor? E que o inquérito sendo finalizado deve encaminhar essas respostas. Isso. Sobre a venda, a polícia tem convicção, já tem clareza que foi pela internet, sabe inclusive o site, a quantidade comprada e as datas que foram recebidas, que foi recebido o arsênio na casa em Nova Santa Rita. Tem até um recibo dos Correios assinado para o nome da Deise Moura dos Anjos. Agora, a gente não tem informação se a polícia já bateu nesse local ou não, nem se é aqui no estado do Rio Grande do Sul ou não. Sobre esse ponto. Sobre a eventual participação de outras pessoas. A polícia deixa muito claro de que, até o momento, não há nenhum indício de que outra pessoa sequer soubesse da intenção da Deise. O marido da Deise, o Diego dos Anjos, agora viúvo, ele é uma pessoa que tem se mantido muito discreta, evitado, por exemplo, contato com a imprensa, especialmente para preservar o filho deles, né? O casal tinha um filho pequeno, de 10 anos, que, imagina, hoje pela manhã, ele sabia apenas que a mãe estava presa, e a informação que eu tenho, apurado com pessoas da família, que ele sabia que a mãe tinha cometido alguma coisa muito ruim. E agora já foi comunicado de que a mãe está morta. Então, esse comportamento do marido, agora viúvo, Diego, de se manter afastado, é na tentativa de preservar o filho dele com a Deise. Me faz todo sentido, né? Uma criança que é envolvida numa situação familiar, né? Do nada, é privada, a gente não está analisando o mérito, né, da condenação, é privada do convívio da mãe, por um absurdo que ela fez, lógico, e depois é informada que a mãe morreu. E o Diego dos Anjos, esse, Kelly, olha, sim, que tem solidariedade honesta a esse cidadão, porque assim, ele certamente já se sentia culpado porque a própria esposa matou, né? Teria matado. Matou o pai dele. Talvez o próprio pai dele, 2 tias dele e uma prima dele, né? Então imagina a culpa que ele já carregava, porque era a esposa dele, ele que levou essa pessoa para dentro da família. Familiar. E agora a assassina se mata. Aparentemente eu descobri que ele queria se divorciar dela, né? E ainda teria deixado um escrito se dizendo inocente. Imagina como tá a cabeça desse cara. É a mãe, como tu disseste, do filho dele, né? É a mãe do filho. Tira então tem a culpa de tudo, é a mãe de uma criança. Por trás dessa história que é violentíssimo, que é muito difícil. E ao mesmo tempo, assim, do lado da Deise, tem a irmã dela, que também está chorando a perda da irmã, além de descobrir que a irmã supostamente teria cometido essa série de crimes, e tem a mãe da Deise também, que é uma senhora já acamada e que, imagina, fica sabendo disso tudo hoje. Então, de fato, é claro que é uma história que chama atenção, que é surpreendente, que tem uma série de reviravoltas, mas tem um drama de 2 famílias, tanto da família dos Anjos quanto a família da mãe e da irmã da mulher que morreu, que acaba sofrendo muito tudo isso que aconteceu nos últimos dias. Vitor Rosa, muito obrigado. Qualquer